Fala galera, Wagner Lessa falando. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer hoje eu estar aqui dividindo com vocês mais um podcast do Resenha Síndico Nacional. Na verdade, o nosso terceiro episódio desses 10 episódios que vão ao ar. Pessoal, hoje eu estou aqui com dois grandes amigos e também convidados para esse nosso podcast, que é o Bruno Farias, né, parceiro Vivo Empresas, e também o Paulo Ribeiro. Então, convido aqui a palavra. Bruno, por favor, dá aí suas boas-vindas ao pessoal de casa. Legal, Wagner. Satisfação enorme estar participando aqui desse evento, desse podcast. Nós que temos uma proximidade bem relevante com os condomínios. Estamos aqui para tirar dúvidas, para falar um pouco sobre a Vivo, tecnologia, conectividade. Conte conosco aí para o melhor desse evento. É isso aí, pessoal. É muito importante. A gente vai falar muito sobre tecnologia, conexões, a gente vai falar muito. E o meu outro convidado e amigo, já trabalha comigo nesse mercado há muito tempo, é um incentivador, referência, é o Paulo Ribeiro da Select Síndico. Muito bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer, Wagner, estar com você aqui hoje, nesse podcast, também com o Bruno do meu lado, né, falar um pouquinho de tecnologia em condomínio. Sim. E o que nós podemos falar para conhecimento de vocês. Muita novidade e obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, Paulo. Pessoal, então, hoje o nosso bate-papo aqui, antes da gente começar a falar sobre condomínios, sobre tecnologia, a gente tem muita coisa aí para compartilhar. É sempre bom estar aprendendo com vocês. Espero poder também hoje compartilhar um pouquinho do meu dia a dia nos condomínios. Mas eu quero deixar um convite hoje para você, síndico e síndica que está vendo esse podcast, esse nosso terceiro episódio. Você tem que garantir o seu ingresso para o dia 2 e 3 de dezembro no Resenha Síndico Nacional. Tanto eu quanto a minha equipe, a gente está desenvolvendo um evento, acho que nunca visto, no Rio de Janeiro. Não vou falar nível nacional, que tem uma galera também que arrebenta, mas a nível Rio de Janeiro, a gente está pensando num detalhe. Ontem foi o Dia das Crianças, a gente está aqui gravando esse podcast que você vai estar assistindo. A gente soltou pela primeira vez, vamos ter uma área Kids dentro do evento de síndicos. Então, o pai, a mãe, né, o evento caiu sexta e sábado, vai estar com o filho, não deixa de ir, leva a criança que ela vai se divertir, ela vai brincar bastante enquanto você conhece tudo que a gente está preparando para você na área condominial. Então não deixa, entra lá no site resenhasindico.com.br e garante o seu ingresso, beleza? Combinados, hein? E vamos começar nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui hoje com a gente, compartilhando a experiência. E o Bruno falou um negócio que eu estava aqui acompanhando enquanto vocês se apresentavam, muito interessante. A conectividade hoje. Hoje, o meu dia a dia é com tecnologia e condomínios, como o do Paulo, como você também, Bruno, bem falou. E a gente vê que hoje a gente vive no mundo da informação. Tudo tem que estar na palma da mão da gente no celular. Eu já até guardei aqui, vocês guardaram de vocês, senão a gente não consegue gravar o podcast, né? E me diz um pouquinho, Bruno, como que está sendo esse contato corporativo da Vivo, né, que é uma empresa, né, gigante, com os condomínios? Como está sendo esse trabalho? Fala um pouquinho aí para quem está assistindo a gente de como isso está acontecendo. Bom, esse projeto de condomínios, ele está tendo muita atenção dentro da Vivo, porque é um segmento bastante relevante dentro do nosso negócio. Tá? Eu costumo dizer que tem tudo na Vivo e tem Vivo para tudo. Quando a gente fala de tecnologia, conectividade, nós temos uma gama enorme, um portfólio enorme, o maior que existe para atender esse tipo de... Pegando esse gancho, até o pessoal de muitos síndicos que vão assistir esse nosso programa, até por estar aí presente um parceiro Vivo, é porque o pessoal acha que Vivo é só internet. E não, né, Bruno? Vocês têm um leque ali de soluções. Fala um pouquinho disso hoje que vocês estão implementando dentro dos condomínios. Eu costumo dizer o seguinte, se você perguntar, a Vivo tem isso para minha empresa? Eu já te respondo que tem. Porque nós temos um portfólio que atende inúmeros serviços de banda larga, linhas móveis já é o básico, né? Mas quando a gente fala de fibra, link dedicado, pacote Office, aluguel de notebook, aluguel de aparelho, de tablet. Nós temos o PABX, que agora com a tecnologia 5G, ele traz um PABX em nuvem, então é 100% conectado. Então hoje, se o síndico, por exemplo, a gente sabe, né, o Paulo vive muito isso. Você tem que ter uma comunicação bacana com a tua equipe de gestão, com tudo isso. A Vivo, ela tem hoje isso para fornecer para os síndicos ali, para essa comunicação, até aluguel de equipamento técnico ali, computador, para a própria gestão. Sim, sem dúvidas. E nós temos um trabalho de proximidade para entender a necessidade de cada condomínio, que isso pode variar de um condomínio para outro, dependendo do porte, e nós conseguimos atender na totalidade toda a necessidade do condomínio. Bacana. Paulo,
vida de síndico já não é fácil, né? Imagina síndico de muitos condomínios igual você e toda a sua equipe, é claro, a gente não faz nada sozinho, não é verdade? Mas me diz o seguinte, essa leva de informação, de tecnologia dos condomínios, qual o maior desafio hoje que você enfrenta na hora de implementar isso, de levar isso para os condomínios? Wagner, bem você falou, vida de síndico não é fácil, tá? Eu tenho milhões de histórias para contar, todas possíveis. Daria uns 3 podcasts. Muito mais, de alguns livros. Mas, olha, o que eu falo hoje é que a tecnologia, a informação rápida é muito importante. Então, nos condomínios que nós implantamos, além do aplicativo, né, toda a parte digital, quanto mais conteúdo nós passarmos para os condôminos, mais eles ficam sabendo, porque hoje, com a internet, tudo está na palma da mão. Sim. Então, eles querem informação realmente a tempo rápido e usual que possa todos usar ao mesmo tempo. Bacana. Eu sigo muito, inclusive, a Seleto Síndicos nas redes sociais e eu vejo um trabalho de vocês também muito bacana com as redes sociais. Eu vejo que vocês têm esse cuidado de compartilhar ali a informação também nas redes sociais. Então, isso é um planejamento interno que vocês fazem para essa questão da comunicação. Como é que funciona isso? Assim? Hoje nós temos um pessoal interno da Seleto dedicado à rede social para poder justamente melhorar a nossa divulgação, passar conteúdo para os outros síndicos e também, logicamente, agregar novos condomínios. Né? Pô, bacana. Eu vejo lá, acompanho isso, é muito interessante, porque a gente que já está mais tempo no mercado, assim, antigamente o síndico não estava na rede social, né? Antigamente você tinha aquela coisa, não vou entrar nem no grupo de WhatsApp ali, não vou estar no Instagram, porque já era um canal ali para o pessoal reclamar. E hoje eu vejo essa migração, né? O pessoal, na verdade, está na rede social levando conteúdo e realmente tendo uma representatividade ali da sua empresa, da sua sindicatura profissional. Tem condomínios até que a gente faz no Instagram do próprio condomínio, divulgando no tempo real. Né? Então, hoje, qualquer ação que eu faço dentro de um condomínio, eu já tenho o Instagram dele, eu tenho um grupo de WhatsApp para poder passar o aplicativo para poder passar em tempo real tudo o que está acontecendo no condomínio. Muito legal. E aí eu entro numa questão que é interessante a gente falar, e aí eu acho que o Bruno pode até explicar um pouco para a gente como que a Vivo ela se prepara para isso. Por quê? Eu tiro por mim. Às vezes eu, né, lá com a Vila Fácil, a gente tem algum problema, todo negócio tem problema, e às vezes a gente fica 10 minutos sem um aplicativo. Os nossos canais de atendimento lotam de atendimento, o pessoal querendo fazer uma coisa, o aplicativo está fora e tal. A gente vai lá, resolve, já responde todo mundo, mas congestiona os canais de comunicação. Bruno, a gente sabe que a internet hoje, eu, por exemplo, às vezes eu prefiro ficar sem luz do que sem meu celular carregado com 4G funcionando. Quando a gente fala de internet nos condomínios, a gente está falando de quase água e luz, né? Se a gente for levar hoje no mundo da informação. Como que a Vivo ela se prepara, e você como parceiro, assim, como vocês montam esse planejamento para que, é claro, problemas sempre vão existir, mas a gente sabe que como uma grande empresa, vocês têm plano de contingência, mas como que é feito essa preparação hoje, sabendo que a internet ela não pode faltar? Você tem razão. Hoje em dia, toda empresa e toda residência tem uma internet. Com certeza. É uma commodity. E realmente é difícil quando a gente fica sem internet, né? Então, a gente perde produtividade, perde comunicação, e com isso a gente pode perder clientes, trazer uma série de transtorno para a gente. A Vivo está expandindo categoricamente, de forma bem agressiva, a sua malha fibrada. Legal. E eu, como parceiro da Vivo, eu consigo antecipar, dependendo da região que está a malha, de onde está sendo construída a rede, eu consigo antecipar essa malha fibrada dentro de um condomínio. Né? A gente chama de prumada. Então, uma vez que a gente entra no condomínio, a gente consegue garantir uma internet de qualidade, com alta comunicação, que isso não venha trazer transtorno para o síndico, principalmente. Porque antes dele ligar para a gente e reclamar que a internet dele não está boa, quando ocorre, ele liga para o síndico. Imagina quando uma rede interna caiu, muita gente reclamando, e a gente está ali para diminuir isso, para que isso não aconteça. Então, tem várias soluções, desde a fibra básica até a fibra dedicada. E aí a gente consegue galgar patamares maiores de internet para que essa oscilação não ocorra. Bacana, então já tem esse planejamento aí, principalmente, como você falou, com essa extensão da fibra. Às vezes o condomínio não tem essa cobertura, você vai lá e consegue essa estrutura para o condomínio. Sim. Isso é muito importante. Então, síndico, depois aqui no final nós vamos deixar o contato de todos aqui, os nossos e-mails. Você pode mandar um e-mail para o Bruno que ele vai te ajudar aí. Fica aqui o compromisso com os síndicos. Paulo, a gente sabe hoje que todo mundo quer resolver tudo pelo celular. Qual é hoje, na sua opinião, o modelo
para a gente poder gerenciar os condomínios com excelência, que o síndico não pode deixar de ter a sua ferramenta principal para gerenciar essas verdadeiras minicidades? Olha, Wagner, é uma boa pergunta essa, porque além de todos os controles que nós temos, aplicativo, um back-office no escritório, para poder dar um apoio ao condomínio, né? O principal é a comunicação. Como eu falo o seguinte, se você não se comunica, entendeu? É que nem o Chacrinha falava, quem não se comunica se estrumbica. É verdade. Né? Porque hoje ocorreu um acidente num condomínio nosso há cerca de uns 15 dias atrás, ocorreu de madrugada, estourou um cano de esgoto, né? E todo o condomínio ficou sabendo, mas assim, poxa, cadê a ação? Né? A todo momento tocava telefone. Então eu passei a divulgar passo a passo o que estava ocorrendo naquele condomínio durante aquele vazamento e quais são os consertos. Saímos do condomínio quase 5 horas da manhã, com tudo pronto e arrumado, e todos os condomínios elogiaram. Então, legal. Isso hoje, essa interação com o condômino é muito importante, e através de quê? Instagram, WhatsApp, aplicativo, entendeu? E eu tenho até um caso para contar da Vivo, tá? Vambora. Posso falar? Vambora, a gente já está aqui. Eu tenho um condomínio, um condomínio inteligente, né? É um condomínio de 90 unidades, é um co-living, muito focado para Airbnb, né? Legal. E lá, infelizmente, naquela área não tinha Vivo ainda nos dando sinal de internet, né? Eu tinha uma internet de rádio, entendeu? E como o condomínio é super inteligente, tudo é automatizado, inclusive a portaria, né? Um condomínio de 90 unidades que eu tenho apenas um funcionário, né? Que faz a limpeza do prédio. Vamos falar sobre isso. E esse condomínio com portaria virtual, eu tinha muito problema por conta da internet, tá? Os condôminos reclamavam que não tinha internet dentro de casa, reclamavam que não tinha internet nas áreas comuns, e depois que a Vivo entrou, tá? Meu problema foi solucionado definitivamente, tá? Não é só porque está aqui na frente. Não. É verdade mesmo, gente. Isso não foi combinado. Não foi combinado antes do Bruno chegar, a gente estava comentando, inclusive, tenho essa questão de apresentar a galera que vai ser entrevistada no dia, para justamente o bate-papo acontecer de forma muito espontânea. E aí, por acaso, o Paulo contou sobre essa experiência de um condomínio que hoje a gente fala sobre isso bem abertamente, mas até 2, 3 anos atrás, você falar de um condomínio de 90 unidades com uma pessoa... Um funcionário apenas. Era utopia, era loucura, né? Pô, tá maluco, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, bem abertamente, né? Falando o papo reto, vamos dizer assim, hoje a gente tem condomínios que se você trabalhar com a tecnologia bem implementada, né? Com síndicos que já têm um know-how, já têm uma experiência também, porque a gente sabe que gerenciar um condomínio de 90 unidades com um funcionário só lá, você também tem que ter um back-office que funcione. Não tenha dúvida. Você tem que ter uma equipe para gerenciar. Quando a gente diz 100% automatizado, não é que a máquina vai fazer tudo sozinho, mas que a gente sabe que à distância a gente consegue controlar bastante coisa, mas que nunca vai substituir o humanizado. E a internet, nesse caso, ela é fundamental, porque é ela que é a engrenagem dessas coisas, vamos botar aí 90% das coisas acontecerem. E, Bruno, você tem visto isso com frequência? Como é que está essa visão? Hoje a gente fala muito sobre esses condomínios automatizados, a portaria remota, a portaria virtual hoje já é uma realidade. E como que a Vivo vem se preparando para isso? Está acontecendo realmente? Sim, Wagner, está acontecendo e a passos largos, tá? Legal. A tecnologia 5G já é uma realidade, tá? A Vivo ela já nasceu dentro do 5G como líder, ela foi a que mais comprou megahertz. E quando a gente fala de 5G, a gente está falando de internet das coisas. Então, quando a gente fala de um condomínio 100% automatizado, o 5G ele vai potencializar isso absurdamente. Então, essa tecnologia que a Vivo está investindo, está expandindo, ela vai facilitar muito mais a vida dos síndicos, dos condomínios e de qualquer tipo de empresa. E assim, Bruno, é legal o pessoal gosta muito, acho que, e eu sempre levei isso muito na prática. Você que é um cara que sempre está nos condomínios, o que você mais chamou a atenção hoje implementando um condomínio lá, como você falou, a gente vai lá ver a cobertura. O que você sente, assim, o que você já viveu, que você possa compartilhar com a gente, assim, desse dia a dia? Bom, Wagner, eu poderia estar falando aqui da prestação do serviço, que Sim. A qualidade melhorou bastante, e a Vivo traz essa proposta de ter uma internet com uma banda que não caia, que não tenha oscilação e que o condômino fique satisfeito, gerando menos problemas. Se o condômino está satisfeito, o condomínio está com menos problema até para administrar outros tipos. Muito, agradece demais da conta. Só que não é só isso. Quando a gente fala de uma tecnologia nova, quando a gente fala de novos serviços, 5G, por exemplo, a gente imagina que vai ficar muito mais caro. Sim. E, na verdade, é o contrário. Então, os novos serviços, as novas tecnologias, ela está barateando também.
Ela não estou falando que vai ficar muito barato, não é isso. Mas fica um preço justo de acordo com a entrega que está sendo feita. E não há uma disparidade da tecnologia atual para a tecnologia 5G. Os preços estão se mantendo. A Vivo está investindo e ela está investindo para que a gente tenha mais satisfação do cliente. A gente trabalha muito forte a qualidade no atendimento. Nós chamamos de DNA Vivo, tá? Para que a gente tenha qualidade, para que aquele cliente que realmente tem algum tipo de problema, que a gente possa ter uma proximidade no atendimento e resolver esse problema. Bacana. Paulo, eu achei interessante você contar esse condomínio, né? Eu também já tive, até pelo aplicativo do Vila, em alguns condomínios que realmente funcionam 100% ali, né? Tem 1, 2 funcionários, dependendo do tamanho, e eu vejo algumas reações engraçadas. Eu tive num condomínio, né? O síndico me convidou para estar conhecendo a gestão, né? Eu sou um cara muito curioso, então, quando acontece, você fala, deixa eu ir lá conhecer, o dia que você estiver fazendo uma visita lá, batendo um papo com o conselho, me leva. E aí eu tive a oportunidade de, nesse dia, estar com um síndico profissional lá, nesse caso, e ele falou, Wagner, olha só, eu aposto com você, quanto você quiser, que quando a gente chegar lá, a gente vai fazer um tour, você vai visitar e tal, e tem uma senhora do 2º andar que ela vê essa movimentação, e sempre que ela me vê, a gente tem lá um horário, né, geralmente marcado na semana, mas ela vê a movimentação, que não é tão grande, de colaboradores, por ser automatizado, então ela me vê, ela já desce para bater papo. A gente sabe hoje que a gente vive num momento, assim, existe, claro, esse avanço tecnológico, a gente sabe que isso é a realidade, não tem como mais, até a pandemia acelerou isso, né? Mas ainda existe aquele condomínio que ele quer realmente ver ali a equipe do Paulo, conversar com o Paulo, bater um papo, tomar um café com o Paulo. Como que é isso? Assim, esse confronto do humanizado e que a gente sabe que a gente vive numa velocidade absurda da informação, que de casa a gente resolve 10 problemas. Mas como que é lidar com isso, esse sentimento? O que eu te falo é o seguinte, durante a pandemia, nós ficamos muito afastados dos condôminos, né? Nos comerciais, principalmente, quase que fechou as suas portas de quase todos os prédios comerciais. Com certeza. Já nos residenciais, a proximidade foi muito mais intensa, porque estavam todo mundo em casa. Mulher, esposa, marido, criança, cachorro, todo mundo, né? Então, isso aproximou muito nós, os condôminos. Legal. A cobrança deles da nossa presença também foi fundamental, né? Porque durante a pandemia ninguém queria sair de casa, então começaram a ter vários outros serviços que nós tivemos que colocar no condomínio para poder facilitar, né, o dia a dia do próprio condomínio. Acelerou, né? Muito, né? Muito, por exemplo, toda aquela parte de você ter um mercadinho dentro do condomínio. Os supermercados foram para dentro do condomínio. Exatamente. A facilidade de você poder entrar no mercado vazio, que você se serve, que você não tem ninguém te servindo, te tocando. Você pegava e fazia, ainda pega hoje. Sim. Tá muito mais normal. E depois você paga, vai embora. Isso tudo facilitou muito o dia a dia. Então, essas cobranças. E, logicamente, aqueles condôminos que gostam de ver você, gostam de bater um papo, sente a tua presença. Acho que você só está trabalhando se você tiver no condomínio. Eu até falo algumas vezes, eu rodo todos os condomínios, não estou sempre em todos os condomínios, né? E eu falo assim, gente, eu não sou um síndico ghost, né? Eu apareço, entendeu? Tem que aparecer. Principalmente quando tem problema ou assembleia, né? Que durante o dia a dia tem nossos prepostos que estão lá no condomínio, entendeu? Bacana, bacana. Isso é legal a gente trazer. Agora, a gente tocou num ponto, eu até anotei aqui, bem interessante. Na pandemia, a gente acelerou muita coisa. E eu até brincava que eu falava assim, na pandemia só teve 2 pessoas que não ficaram em casa. Era o síndico e quem trabalhava com tecnologia. Né? E aqui a gente, tanto o Bruno quanto eu, a gente trabalha com tecnologia, a gente leva isso para os condomínios. No meu caso, e isso vai em contrapartida do que eu quero te perguntar, a gente não parou. Eu, por exemplo, a Vila Fácil, na pandemia, ela teve um aumento triplicado da demanda. Então, a gente tinha uma demanda. Em plena pandemia, eu estava contratando. Olha que loucura. Eu estava contratando, eu estava aumentando o escritório, eu estava aumentando, na verdade, no início, levando máquina para colaborador em casa, pegando os computadores, levando para as residências. Foi uma loucura. A gente não sabia, era síndico para cá, síndico para lá. O síndico não sabia se ele fazia o fechamento, se ele não fazia o fechamento. Tinha a galera do Oba-Oba que não queria acabar com as festas. Enfim, foram muitos desafios, mas graças a Deus sobrevivemos. Bruno, como é que foi, como parceiro Vivo, viver num momento que todo mundo, ainda mais naquele momento, tinha que ter internet, tinha que ter os serviços, muita gente também partiu para a locação de equipamentos, porque os valores dos equipamentos
Eu sei porque eu tive que comprar. Também falta no mercado. Foi a um valor absurdo. Um laptop, pelo menos para a minha área, que na época a gente comprava por 8 mil, um laptop foi para 16, ele quase dobrou o valor. Né? A questão tecnológica, então, a gente nem entra no assunto, equipamento, outros periféricos. Como é que foi para a Vivo, e principalmente vocês parceiros ali na ponta com o cliente, acelerar isso? Como é que foi esse desafio para você, cara? Wagner, inicialmente assustou a pandemia, né? Mas o nosso segmento ele performou bem por conta da necessidade do home office. Então, muitas empresas tiveram que se equipar e se preparar para atender o home office. Quando a gente fala de condomínio específico, tinham usuários que tinham a internet e não sabia, usava ali só dentro de casa, o Wi-Fi, um stream, e funcionava bem. Quando ele se viu na necessidade de usar a internet para trabalho, que viu que a internet não estava atendendo. E aí foi aquela correria e muitos buscaram a Vivo atendeu, tentou buscar a totalidade no atendimento para trazer qualidade para que tivesse performance no trabalho também. Bacana. Então foi um momento bom para a gente, apesar da pandemia, né? Foi um desafio. E aí, até acontecendo algo aqui agora, a gente está aqui gravando, pessoal, esse terceiro episódio, e levemente, não sei se vocês estão conseguindo captar aí, tá um tec. E isso é a questão da memória, né? Bem lembrado. Então, assim, vamos fazer do limão uma limonada. Então, assim, não vamos parar a gravação, vamos continuar. Na pandemia, a gente acompanhou muito a questão do conteúdo compartilhado nos aplicativos. E isso que está acontecendo hoje aqui, a gente está num local, um acústico e tal, mas naturalmente vaza alguns barulhos. Na pandemia, a gente via muito um morador querendo fazer obra, o outro morador querendo trabalhar. O outro morador que queria arrumar uma atividade para as crianças e o outro morador queria trabalhar no home office. Então, assim, Paulo, como é que era gerenciar esses conflitos? Bom, Wagner, primeiro eu falo o seguinte, tá? Pandemia, para mim, era uma doença, um surto que ia durar 3, 4 dias, no máximo 10 dias, tá? E, assim, bom, fico 10 dias em casa e depois começo a trabalhar normalmente, tá? Trabalhei todos os dias da pandemia, todos sem exceção, tá? E no início, saber o que fazer, porque foi uma novidade não só para mim, mas para todos. Então, nós começamos a delimitar certos horários que podia fazer obra, certos horários que era horário estritamente de silêncio, para poder deixar e atender a todos os condôminos. Então, obra podia fazer de que horas? Vamos fazer obra de 10 às 2. Antes e depois tem que deixar a pessoa trabalhar. Criançada pode gritar à vontade? Pode. Cachorro pode latir? Pode. Mas sempre com muita conversa e muito diálogo, tá? Eu acho que as mediações nesses momentos... Foi muito importante. A mediação de todos foi muito importante, tá? E o entendimento deles, porque muitos queriam fazer obra justamente naquele período que estava um tempo vazio, ocioso. Eu mesmo, nessa semana que eu fiquei em casa, o meu vizinho estava terminando uma obra, né? E eu trabalhando de casa, usando o laptop e não conseguia por causa do barulho, né? Aí eu liguei para ele e mediei com ele justamente sobre isso, entendeu? E assim, a gente ainda, só para a gente encerrar um pouquinho esse tema, mas na pandemia a gente teve alguns shows dentro do condomínio. Inclusive tem alguns que foram bem bacanas, eu acompanhei. Houve essa demanda de procurar, até pelo condomínio, quando eu digo condomínio síndico ali, essa questão do link dedicado para esses shows e acabar isso ficando como uma cultura? Como é que foi isso? Sem dúvida. A procura por um link dedicado também aumentou por conta da segurança da informação. Tá? Então, não só a segurança do link, da transmissão, isso foi muito relevante e é o que você está perguntando, mas, além disso, a segurança da informação. E hoje, com a lei de LGPD, isso se tornou mais latente, as empresas se preocupam mais com isso. Então, quando a gente fala de uma internet básica, qualquer hacker consegue mapear, entrar ali e roubar dados, sequestrar dados, depois pede até resgate, né? Nós temos exemplos de grandes empresas que passaram por isso. E quando a gente fala de um link dedicado, a gente consegue ter uma segurança, algumas camadas de segurança, dependendo do patamar, que protege os dados, protege o banco de dados das empresas, dos condomínios, dos condôminos, para que essa invasão não ocorra. Legal, bacana. Travando. Deixa eu te falar, eu já abordei já o tema. Vê se consegue parar a obra. Para ver se não consegue... Oi, esqueci teu nome.
fui lá resolver. Já foi lá, vai lá? Fui lá, é porque não poderia ter obra essa É, eu até fiz um. Para mim foi bom. Eu fui lá já 2 vezes, o Wendel foi lá também. Eu não sei que obra é essa. Parece ser do aqui. lado. Bem aqui. Aqui é a sala? Tem sala aqui também. Mas pode ser aqui ou em cima no jardim. Ou aqui no jardim. Aparece aqui. Vocês querem recomeçar da onde? Não, tá legal. Tá legal. O que eu usei como deu para inserir dentro do meu mercado. Não, mas eu já pedi para ele lá, eu fui lá de novo. Não, mas já Você deu pegou o uma... gancho legal. Melhorou agora. Mas aí foi bom que eu peguei e fiz um... Pegou um gancho do limão limonada. Né? Fiz um limão limonada. Vamos seguir. Deixa eu só pegar um amendoinzinho aqui e botar um sal para dentro. Mas foi bom acontecer Não, isso. quando começou o barulho, eu falei assim, porra, vai atrapalhar o Eu nem Wagner. escutei, eu estava tão entretido aqui, só me liguei quando você falou. Eu fiz para pegar o gancho mesmo. Vamos lá. 1, 2. Voltando do corte. Então, como a gente estava falando aqui, é bem bacana a gente falar também do que alavancou esse mercado de tecnologia, que não a gente olhar para a pandemia, né? Como você falou, eu também pensei que iam ser 10 dias só e depois a gente ia continuar normalmente ali no nosso dia a dia de condomínio. Mas realmente foi um desafio. Essa questão hoje da tecnologia, você falou sobre a questão da acessibilidade até financeira. Ela está chegando nos condomínios com preço justo. Ela está acontecendo. O que você acredita ainda que a nível de cultura, vamos falar de cultura um pouquinho nos condomínios, que esse é um dos maiores desafios hoje dos síndicos, você ter ali diversas classes, diversos tipos de pessoas, né? Enfim, é uma minicidade. A Vivo hoje, olhando para isso, qual é esse trabalho que vocês pretendem fazer a longo prazo de proximidade? Existe hoje um planejamento sobre isso? Sim, sim. A estratégia de aumentar o parque fibrado, né, a malha fibrada da Vivo, ele está a todo vapor. Isso está nos permitindo alcançar novos condomínios, novas regiões, novos bairros, novas cidades. Isso eu estou falando não a nível do Rio de Janeiro, tá? Estou falando a nível Brasil. Legal. A Vivo está numa expansão bem agressiva e cada vez mais nós estamos alcançando novos empreendimentos. Haja vista quem viu aí na última novela, né? A Vivo lá no Amazonas. A Vivo tem um projeto agora... A Vivo em tudo que é canto, cara. Impressionante. Depois que eu conheci o Bruno, a gente começa... É igual quando você foca num carro. Não sei se você já passado... Toda hora, eu quero comprar aquele carro. Agora você passa a ver toda hora um carro. Na rua toda hora. É impressionante. E depois que a gente, né, essa parceria no Resenha, nos condomínios que a gente acabou se esbarrando, é impressionante hoje. Eu vejo a propaganda da Vivo. Pô, legal. E por isso que eu te fiz essa pergunta. De todas as operadoras, é claro que o mercado, né, é gigante, a gente teve até agora a divisão da Oi, enfim, a gente sabe, a gente estuda, vê o dia a dia, a gente que é da área condominial tem que acompanhar essas empresas, mas eu vejo a Vivo, não porque o Bruno está aqui, mas e porque a gente trabalha em alguns condomínios, mas a que mais se importa, a que mais está conectando, a que está num podcast de condomínios, né? Ô, Wagner, eu até vou te interromper um pouco, tá? Eu tenho uma grande dificuldade justamente quando a gente vai implantar um condomínio, tá? E eu ligo para todas, mas a primeira que me atende sempre é a Vivo, tá? Legal. Porque a gente está difícil. o início de um empreendimento é muito difícil, porque não tem internet, entendeu? Não tem TV a cabo, não tem telefone. Lá, a gente conectava, e com muita dificuldade, né? Sim. E aí, hoje que eu vejo no mercado, quer dizer, eu conheci o Bruno aqui agora com mais intimidade, já conheci ele por telefone apenas, mas o que eu vejo hoje é o seguinte, que a Vivo está com disposição financeira para poder investir, né? Ver aquele bairro, ver aquele condomínio, o próprio centro da cidade, que a Vivo não chegava e hoje já chegou fortemente, né? Inclusive lá no nosso escritório, lá no centro, a gente já está com a Vivo. E assim, esse avanço da Vivo, esse planejamento é o quê? Para esse ano? Esse ano já foi, né? Mas assim, para os próximos 5 anos, como que vocês acreditam, assim, é legal falar, porque assim, vocês estão com a gente no Resenha, ano que vem a gente já estava batendo um papo, como é que vai ser esses encontros dos síndicos e tal, isso é uma coisa que vem mais do parceiro, ou é mais uma missão que a Vivo passa para vocês virem executando? Como é que é isso? Não, isso vem da Vivo. Legal. E a Vivo, assim, ela nos orienta, nos direciona, tá? Para que a gente atenda o nosso cliente. Você falou agora de cultura. Sim. E a cultura está mudando dentro das empresas e dentro das residências. Antigamente tinha a cultura que qualquer internet servia. Sim. E normalmente eles contratavam mais barata. Entendeu? Então eles não olhavam para a qualidade. E agora, cada vez mais, eles estão olhando para a qualidade e, consequentemente, a Vivo está entregando qualidade com atendimento. Foi o que o nosso amigo aqui falou.
A gente não quer chegar depois. Quem chega depois bebe água suja, né? Então, a gente chega na frente entregando qualidade. Então, muitas empresas e muitos condomínios eles vão comparar antes de contratar conosco. Mas quando eles fazem a comparação, eles fazem a pesquisa deles com outros condomínios, com quem já trabalha com a Vivo, aí fica incomparável. E aí a gente consegue atender a demanda. Bacana. Eu digo isso assim porque não é só aqui no podcast que a gente convidou o Bruno para falar. É o que realmente a gente está vendo no dia a dia, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, foi lá no podcast, mas não é isso que acontece. Não, e não é verdade. É o que a gente vê, pelo menos eu tenho visto de proximidade, as coisas acontecer. Paulo, voltando para a nossa cachaça aí, a gente ainda tem alguns minutinhos aí, uns 10 minutinhos para a gente falar mais um pouquinho. Queria, hoje, como que funciona um condomínio? Eu achei muito legal essa questão do condomínio automatizado, né? O autônomo ali. Claro que tem a sua parte automatizada, mas humanizada. Mas como você vê hoje essa questão dos novos empreendimentos? Tem já uma fórmula de bolo ou não, Wagner? Cada condomínio a gente desenha um projeto. Como é que é isso? Até para o síndico que está assistindo poder pegar alguns ganchos, caso ele venha pegar um condomínio novo. Hoje, Wagner, não existe uma receita de bolo, tá? Sim. Existe hoje já o nosso know-how de mercado que nos ajuda, mas esse condomínio mesmo, totalmente automatizado, que eu não conhecia, que é o mercado novo, né? Eu recusei por 2 vezes de construtora, perdi o condomínio por não entender a cultura, tá? Então, eu tive que passar a entender aquela cultura. Qual foi esse pulo do gato? Você falou assim, agora eu estou preparado. Você desenhar a equipe ideal? Quais são as pessoas que faltavam ali? O que você acha que... Essa divisão? Ainda não, mas agora é o momento. Como o mercado era novo, eu também não conhecia, né? Então, no início, eu botei uma equipe reforçada lá dentro para poder entender. Né? Então, hoje eu sou, acho que o único do Rio de Janeiro que tem esse tipo de condomínio, né? Entendo como é que funciona e qual é a economia que o condomínio quer. Né? Então, é fórmula de bolo? Não. Cada condomínio é um jeito diferente. Você teve que pegar uma equipe e colocar, até com um plano de contingência, acredito eu. Exatamente. Colocou dentro do condomínio. Quando ele começou a rodar, aí essa galera vem para o Pecosa. E principalmente a gente entender, né, o condomínio, porque quem eram os moradores. Quer dizer, esse condomínio especificamente é focado em Airbnb. Né? Então, tem o hóspede todo dia, praticamente. E alguns moradores fixos. Né? Então, gerenciar esses 2 lados, entender o que é aquilo. Controle de acesso disso, o cara chegar, não tem chave, deve ser direto, já tudo virtual, né? Já chega com QR Code, com QR Code, exatamente. E até mesmo se de madrugada alguém não consegue entrar, tudo mais, a própria portaria virtual nos liga, pergunta se pode permitir a entrada ou não, e eu posso autorizar pelo meu celular a entrada da pessoa ou não. Cara, olha só, como é que a gente faz tecnologia. Mas a prática, né? Você vê, onde que há 5 anos atrás a gente imaginava, eu digo, estou um pouquinho velho nesse mercado, já vou para 12 anos, mas onde que você imaginava, ainda mais quando eu comecei, cara, assim, rodando os condomínios ali na freguesia, que você esbarrava direto com o porteiro não deixava você falar com o síndico, né? Mas você imaginar que uma pessoa que está em São Paulo, vem para o Rio, entra no teu condomínio, sem ninguém ali pessoalmente, encosta um QR Code, entra a verificação, o cara da portaria virtual verifica se a pessoa olha na câmera, aprova, ela entra no apartamento. Sem chave também, com a fechadura dela ali. Tudo eletrônico. Entra, dorme, no outro dia está ali na piscina do condomínio, está ali usando a academia, sem ter falado com o síndico. Olha que doideira. Para isso a gente tem que ter a parceria com a portaria virtual. Sim. E principalmente os proprietários de Airbnb, que eu pego o cadastro... Passar isso para você. Exatamente, para poder identificar no dia seguinte. A importância da comunicação. Hoje, nesse condomínio, eu tenho um contato muito grande com a portaria virtual, com os proprietários. Então, quando chega um hóspede novo, eu já tenho foto dele, já sei o nome dele. Eu posso até dar as boas-vindas para ele naquele dia que ele chega. Né? Ele se sente acolhido dentro do condomínio. Legal, ele já entra no apartamento, já tem ali. Seja bem-vindo, fulano, muito bom ter você com a gente. Serve as normas de condutas aqui para você. Toda vez tem uma cartilha, tá? Uma cartilhazinha, porque, imaginei. Como a piscina também funciona 24 horas, né? Caramba. E é uma piscina pequena, pela legislação permite não ter salva-vidas, né? Guardião de piscina. Né? Então, às vezes, à noite tem eventos dentro da piscina, né? E a gente tem que colocar as normas dizendo o seguinte, pode ou não pode, né? Eu imagino, você falando aqui, mas vamos pular essa etapa. Então, Bruno, esse papo está sendo muito bacana, a gente já está chegando aí na nossa reta final do programa, nosso episódio.
que eu queria, assim, como último tema para a gente poder abordar, eu acho que é importante a gente levar isso para os síndicos que vão estar assistindo esse episódio, que vão estar com a gente no dia 2 e 3 de dezembro lá no Resenha, vão estar lá presente com você da Vivo. Qual é o sentimento da Vivo e o que vocês acreditam que é legal você compartilhar agora com a gente, para ficar gravado isso e depois a gente cobrar de você, para com os condomínios, para a nossa área residencial, porque aqui a gente fala muito de condomínio, é o mercado que eu sou apaixonado, que eu trabalho, que eu fiz amigos, fiz pessoas que hoje eu carrego junto comigo. Qual é o compromisso hoje de vocês para com esse mercado, para que o síndico aí possa te procurar e depois falar, não, ele falou lá no podcast, tem que cumprir com a gente. Bom, tá gravado, né? Então, o que eu gosto de falar? E eu vou falar diretamente para os síndicos profissionais, os síndicos da sindicatura. Assumir um condomínio, fale conosco. Vamos ver quais as possibilidades, vamos ver quais os contratos que você tem, vamos ver melhorar a qualidade, se possível a gente diminuir também o custo, isso é importante, porque pode ser que tenham serviços que estão sendo cobrados que não deveriam estar. Se você tem um novo empreendimento que vai ser lançado ainda, fale conosco antes. Essa semana surgiu um empreendimento que já foi lançado e estava com problema com os novos moradores por conta da internet, muito home office acontecendo e a internet não estava atendendo. Caiu então, para você lá e foi embora. E a gente tem um prazo para atender isso. Isso não é de um dia para o outro. Para você prumar um prédio, você levar a internet onde não tem nada, ela tem um prazo ali, tem uma viabilidade do projeto. O pior que vocês já pegaram até hoje foi até quanto tempo de prumar? Olha, em contrato são 45 dias. Legal. Mas eu já consegui prumar em 15 dias. Legal. Dependendo da região. Você que tem essa informação, o dia que pegar um condomínio assim que não está prumado, já tem essa informação. Isso não é o compromisso, mas estou falando 45 do dias que já prazo, aconteceu. Isso. Mas pode ser que... E até para explicar, Wagner, que ele falou uma linguagem mais técnica, tá? Sim. Prumar um prédio, quer dizer, é passar toda a fibra dentro do condomínio, o shaft, andar por andar, quer dizer, distribuir a fibra. É um trabalho grande e custoso, né? Que o condomínio não paga nada. Isso é investimento todo da Vivo e né? Das empresas, exatamente. Legal. Então, você que é síndico, pega essa visão. Vai estar com esse problema? Até 45 dias é um prazo, mas senta com o Bruno, faz uma reunião, faz um estudo de viabilidade e ele vai ver o que pode estar fazendo. Já é síndico e não tem Vivo no condomínio? Nos acione. E nós vamos ver a possibilidade de acelerar isso ou dar uma previsibilidade. Se assumir um novo condomínio, nos acione. Se vai lançar um novo condomínio, aí sim, com mais urgência ainda nos fale. Porque eu acho que é bastante interessante você lançar um condomínio e entregar as chaves já com a internet dentro do condomínio. Uma internet de qualidade. Sim. Entendeu? Isso é bastante interessante. Nós estamos aqui, dependemos de que essa demanda venha até nós. Nós estamos indo até a demanda. Mas o síndico é o representante ali dos moradores. Ele tem que ir buscar isso. O que eu vejo, por exemplo, eu morei num condomínio na Taquara, que, de verdade, a própria Vivo para lá, eu que liguei, né, na época, o síndico, eu pedi a ele, cheio de outra coisa para fazer, mas eu trabalhava com internet, então eu preciso da internet boa. Todas as operadoras estavam dentro, não estavam, eu liguei para a Vivo, pedi, fiz reunião com o conselho, aí pedi o conselho, aí o síndico foi lá e viu que eu comecei a perturbar. Conseguiu ter internet. Consegui ter a Vivo, não especificamente para Vivo, mas uma internet de qualidade, um link até dedicado para o meu apartamento, para que eu pudesse atuar na minha área. Então, assim, mas é o que você falou, é o papel do síndico ali. Sem dúvida. Até porque isso reduz a dor de cabeça dele. Porque o morador com internet funcionando, cara... Ô Wagner, hoje quando cai a internet na tua casa, eu recebo ligação. Eu imagino. Olha, eu tô sem internet em casa. E é um problema teu com a operadora, entendeu? Agora, no condomínio eu estou com internet, o problema é meu. Né? Quer dizer, mas o síndico ele é o primeiro a ser compartilhado para saber o que pode ser feito. E o que é interessante, você falou aqui de onde você morou na Taquara, você precisou ligar, você precisou solicitar. Então, você faz uma solicitação no 1058, em algum canal de atendimento da Vivo, isso vai vindo, descendo, até chegar na minha operação. Legal. E aí a gente interage de maneira ágil. Mas por que fazer esse caminho todo se pode nos acionar? Claro. Fala com a gente entra, já faz o máximo que pode acontecer de falar, ó, não tenho previsão para agora. Sim. Mas isso está difícil de acontecer. Mas pelo menos uma resposta. É o que eu digo, o síndico, ele tem que dar a resposta. Se é positivo ou negativo, aí é outra questão. É outro problema. Mas ele deu uma resposta. Mesmo que é automático, estou vendo, eu hoje não estou trabalhando, né? Mas tem uma pessoa que você procurar no condomínio,
essa questão da comunicação que a gente falou lá no início, ela é fundamental. Então, assim, sobre essa questão dos contatos, no final desse episódio, nós vamos ter um slide com um e-mail, os contatos de todo mundo aqui, para você tirar dúvida. Às vezes a gente falou alguma coisa aqui que você se interessou ou que você está vivendo e você, como síndico, pode acionar essas duas esferas aqui, cada um no seu segmento, para tirar essa tua dúvida ou até mesmo te ajudar. Beleza? Paulo, queria te agradecer imensamente. Queria que você desse aí as suas palavras finais. Quero também deixar aqui essa admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Eu já acompanho há muito tempo, por isso que eu fiz questão de convidar. Quero saber quando é que você vai lançar teu curso também, que eu já falei para você. Você tem que fazer um curso para compartilhar com essa galera. Vejo o teu carinho enorme, é um cara que assim, entrega muito para o mercado. Quando eu falo que eu vou ter algum evento, você fala, Wagner, vamos conversar, o que você precisa e tal. Então, eu sinto essa vontade de melhorar o nosso mercado. A gente, é claro que é o nosso mercado que a gente ganha pão, que a gente está trabalhando, que é onde eu construí minha vida, mas a gente hoje acho que já é mais propósito do que dinheiro. A gente está aqui para realmente mudar, entregar. O próprio Resenha Síndico Nacional é um projeto que eu estou fazendo totalmente entrega para o mercado, e graças a Deus a gente está tendo um retorno muito positivo sobre isso. Conexões que eu estou recebendo no WhatsApp, falando, quero te ajudar, tem aqui tantos condomínios aqui, eu quero estar presente lá. Empresas, a gente estava falando aqui antes, algumas novidades boas aí, o Bruno já estava me passando aqui algumas coisas legais que a gente vai compartilhar ainda com vocês. Terça-feira eu tive uma grata surpresa de ir ao Sheraton fazer uma gravação com uma celebridade que vai estar com a gente. Com a camisa do Brasil, eu vi. Então, assim, é muito bacana. Então, assim, queria deixar aqui essas palavras para com você, assim, e com todo mundo que está assistindo. Você que ainda não teve oportunidade, eu tive compartilhando em alguns grupos, né, de WhatsApp, botamos também no Instagram do Resenha Síndico, da oportunidade para outros síndicos virem aqui no podcast. Hoje, inclusive, a gente está recebendo no 5º episódio um síndico que eu nunca tive contato. Então, eu também quero abrir esse canal para novos síndicos e queria deixar suas palavras, mas imensamente te agradecer pelo carinho. Quando eu fiz o convite, você falou, Wagner, vamos embora, fala de horário e vamos que vamos. Com certeza, Wagner. A agenda é muito cheia, tá? Eu sei disso. A agenda é cheia pra caramba. A gente fala meia-noite, 1h da manhã, que é a hora que fica tranquilo com o Paulo. E aí eu tô ali, Paulo, pode falar agora eu posso. Eu tenho assembleia todo dia à noite. Assembleia, reunião de conselho, café com síndico. Mas o que eu falo, quando você falou do curso, tá? Eu falo o seguinte, eu gosto muito de ir para outros estados assistir congresso e dar palestra, tá? Legal. Eu falo que eu não tenho um síndico que é meu concorrente, eu tenho um síndico amigo. E tudo que a gente puder compartilhar com outro é muito importante, tá? Porque o conhecimento de um para o outro, você aprende muito mais rápido do que como eu comecei há 20 anos atrás, galgando um trabalho, criando ferramentas e tudo mais para poder fazer isso tudo, tá? E queria deixar um convite também, tá, gente? Vamos ter aqui o Resenha Síndico. Dia 3 de dezembro, eu vou estar num painel com vocês. Eu faço questão da presença de vocês. Presencialmente estou lá. Tá? Não sou um síndico ghost. Eu apareço. Eu apareço sempre. Entendeu? Mas é importante essa troca de informação. Qualquer congresso, seminário, palestra, o que a gente aprende é muito importante. Tá? Então, dia 3 de dezembro, gente, conto com vocês lá no Resenha, no Hotel Sheraton. Tem até transporte de luxo. Gente, olha só, mais uma novidade aí, né? Não é mais novidade. Não é novidade, não? Já sabiam? Então tá bom. O que acontece? Fazendo ali, né, todo um planejamento para o evento, e o Sheraton, ele é um hotel, assim, magnífico. Eu estava lá terça-feira, já tive na primeira visita, e, assim, deslumbrante o hotel. Um hotel, ele tem uma praia privativa. A minha lua de mel foi lá, tá? Então, é lindo. Muito bacana. E aí, teve uma síndica, né, que ela falou assim, Wagner, é lindo, mas menino, tu já viu como é que é para chegar lá sem carro? Aí eu falei assim, pô, isso é um feedback. É uma cobrançazinha na brincadeira, né? Claro que ela foi muito sutil, muito educada, mas é um feedback. E às vezes a gente que está no dia a dia, seja assim, seja empresário no corre, a gente às vezes deixa passar um feedback. Não observa um detalhe. Não observa um detalhe. E aquilo ali ficou para mim, e foi muito no início. Foi tipo assim, foi em fevereiro, quando a gente começou a juntar o material para ir para o brainstorm de ideias. E aí eu falei, pessoal, a gente vai ter uma van. Não, mas peraí, Wagner, o pessoal tá vindo, deixa o pessoal vir. Eu falei, não,
vamos botar em alguns pontos uma van, e aí a gente, é claro, se for para fazer, faz bem feito, né? E aí a gente foi atrás de um prestador de serviço que ele até levou algumas celebridades no Rock in Rio. Legal. E aí eu conheci ele, na verdade, eu tive um dia do Rock in Rio. Você foi transportado com a celebridade para o Rock in Rio, tá vendo, gente? Olha, ele só leva a celebridade, ele levou o Wagner. Quase isso. Não, na verdade, depois eu conto para vocês a história do Rock in Rio. Mas eu fui numa boa, que olha, quem tem amigo tem tudo. E aí eu comentei com o prestador de serviço, eu falei, pô, seria legal no meu evento ter essa experiência. Porque a experiência, no meu caso, para o Rock in Rio, já foi dentro da van. Bacana. Então, assim, quando a gente entrou na van, eu falei, pô, é uma limusine ou uma van? E televisão, e climatizada, as cadeiras, parecia até cadeira gamer. Eu falei, caraca, legal. E tinha uma experiência ali do Rock in Rio. E aí eu falei assim, pô, eu quero isso para o meu evento. E aí juntei essa necessidade. A gente ia arrumar um prestador, não imaginava que essa conexão aconteceria. Então, a gente vai ter esse prestador. Cara, as vans são lindas. Eu cheguei a compartilhar um vídeo. Depois eu vou compartilhar novamente com vocês. Saindo de 3 pontos. Arco Verde, na Zona Sul, isso. Alvorada e o Niterói. E Caraí agora a gente fechou. Vai ter um grande apoiador nosso lá, que é o Egito, em Niterói, e também o Dr. Nazaré, que estão trazendo aí pelo menos uns 30 síndicos de Caraí, Niterói ali. A gente está concentrando essa galera. Por enquanto está uma van, mas eu acho que o pessoal de Niterói vai tirar a onda e vão vir 2. Olha. Então, assim, pela procura que está, hoje, inclusive, já estavam me pedindo o link para comprar o ingresso. Então, assim, essa ideia da van veio de um feedback do detalhe. Então, isso para você que está assistindo, dá uma olhadinha no detalhe, seja você síndico, no detalhe do condomínio, seja você empresário, ouve o teu síndico, vai no detalhe que você vai conseguir. Brunão, deixa seu recado aí e vamos que vamos. Bom, primeiro agradecer aqui a participação, tá? Tá do lado de 2 feras aqui desse segmento que a gente está vendo como Oceano Azul, tá? Sim. Antes de me despedir, só quero falar como é que eu cheguei, como é que eu me aproximei desse segmento. Primeiramente, eu olhei dentro da minha base de clientes e tinha uma alta gama de condomínios que estavam procurando a gente para comprar linhas móveis, uma internet básica. E aí eu entendi, eu falei, poxa, eu quero segmentar o meu atendimento com a minha equipe. Então, eu olhei para dentro do condomínio e comecei a estreitar e procurar as referências desse segmento. E fora que eu encontrei o Wagner, que eu estou encontrando o Paulo, e essas coisas foram acontecendo e eu fui aprimorando o nosso atendimento, entendendo melhor o que o condomínio precisa. Tem condomínio que uma internet básica resolve, mas tem condomínio que precisa de um link dedicado, tem condomínio que precisa de um PABX mais robusto, uma internet com segurança, licenças de pacote Office, Microsoft, que nós somos representantes. Então, isso tudo foi me aproximando do condomínio. E quando a gente olha para grandes condomínios que a gente atende, a gente não quer atender só os grandes, quer atender os condomínios. Então a gente consegue chegar de maneira bem estruturada. Nós temos um kit do síndico, nós temos o kit da portaria, nós temos o kit do concierge, nós temos vários produtos personalizados para o condomínio. E também o que mais chama a atenção é a gente se aproximar e trazer a internet da Vivo onde não tenha. Onde a gente já tem, a gente consegue aprimorar o atendimento, ver o que a gente consegue fazer de melhoria, de qualidade, de atendimento com proximidade, mas também onde não tem, a gente consegue levar. Isso com uma simples consulta, basta um telefonema, um e-mail para mim, que eu vou te falar em que momento a gente consegue chegar. E pasme, a maioria já está preparado, já está na malha, e eu consigo acelerar isso de maneira mais ágil. Só ter um parceiro sério ali querendo avançar, e isso, se você está assistindo esse episódio, e pode me chamar também, que eu mando o contato do Bruno, a gente vai deixar aqui, com certeza você vai ter. Gente, então, queria agradecer vocês mais uma vez, é muito bom a gente construir esse conteúdo, ter essa troca aqui, né, para muitos falar assim, você agora só quer saber de fazer podcast, evento, não sei o quê, mas não é. É porque a gente chega num momento também que a gente transfere as responsabilidades e a nossa autoridade para novos empreendedores que estão vindo e para novos colaboradores que estão vindo. Muito como bacana. Você falou, você tem síndico hoje que não é teu concorrente, é teu amigo, é que está trocando ali com você. Às vezes você até sai de uma concorrência e fala, não, pô, vai lá que... Acontece. Então, e vice-versa também. E a mesma coisa eu no mercado de tecnologia e de aplicativos. Eu acho que o mercado é gigante, tem espaço para todo mundo que queira trabalhar, que queira realmente mostrar para que está vindo. Exatamente.
ontem eu estava no momento de lazer, né? E tem um amigo que, por acaso, ele é do segmento, um amigo que frequenta a minha casa, e a gente estava lá em família e tal, não sei o quê, e a gente estava conversando sobre isso. Aí ele falou assim para mim, Wagner, mas para você é fácil agora falar. Falei, cara, mas você acha, né? Ele está no meio do caminho, eu também ainda estou, eu brinquei com ele, falei, pô, cara, tá vendo aqui numa mansão de luxo? Você não tá vendo. Mas assim, a gente não nasce nesse mercado ou em qualquer outro mercado do tamanho que você está vendo a gente hoje. A gente já passou por muito perrengue. Cada um aqui tem uma história de início. Qual é a diferença da gente que está aqui hoje falando dentro do seu segmento, dentro do mesmo segmento, mas com negócios diferentes, de estar aqui hoje compartilhando conteúdo? É que simples. Nem o Bruno, nem o Paulo, nem eu, até hoje, desistiu. Uma coisa importante, Wagner, vou pegar o teu gancho, tá? Existe uma música de uma pessoa famosa, que você já me deu um quadro dele. Inclusive, tá? eu tenho esse quadro, exatamente. Sim. É do Tony Garrido, da Estrada, e você faz o seguinte, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É verdade. Entendeu? Esse é um trecho da música. Exato. Aí fala o seguinte, olha lá, Paulo tá bem, tem quase 100 condomínios, né? Não faz mais nada, pelo contrário. Você não sabe o quanto caminhei para chegar até aqui. Não só caminhou, e caminha ainda. Caminha ainda. E as dificuldades que a gente encontra. Exatamente. Os problemas, eu costumo dizer, eles continuam acontecendo, talvez uma escala até maior, porém você tem mais casca para resolver. E aí é com isso que a gente consegue avançar. E eu falei para ele, cara, eu já tive no teu tamanho, eu já tive na tua caminhada. Você tem o teu trajeto. Só entenda o seguinte, não desista. Não desista, exatamente. Porque ninguém lembra de quem desiste. Isso aí. Né? Você lembra de alguém que você já trabalhou e que desistiu desse mercado? Agora, arrisca, que é importante. É isso aí. Então, assim, fica esse recado para você que é síndico, que está começando agora, que está assistindo a gente, que está começando a entender um pouquinho desse mercado, não desista no primeiro não que você receber no condomínio. Você que é empreendedor como o Bruno ou como eu, que está nesse mercado, não desista quando um síndico escolher outra empresa. Continua. É esse recado que a gente queria deixar hoje. E não perca que o 4º episódio que vem por aí vem com muito mais conteúdo e muita coisa bacana. Mas, Wagner, antes de você terminar, tá? Fala aí. Eu esqueci de fazer um convite para os meus amigos síndicos dos outros estados, tá? Aí, verdade. Da mesma maneira que eu vou lá visitar vocês no congresso, numa palestra, vou dar uma palestra também. Venham agora aqui no Rio de Janeiro, no Resenha Síndico, dia 2 e 3. Essa peça aqui na minha frente. Eu vou estar. O primeiro painel, eu vou estar lá à frente, né? Vou inaugurar o evento dia 2. E eu estava terça-feira. Eu não posso falar o nome da apresentadora. Não pode falar, não pode falar. Mas falar. vamos lá. Eu estava lá com ela gravando, e ela falou assim: qual é o mercado mesmo? Eu falei assim: é condomínio. Aí ela brincou, ela falou, é síndico que vai estar aqui com a gente? Eu falei assim: é síndico. Ela, menina, eu nunca fiz isso eu nunca fiz um talk show, ainda mais ligado à área de futebol, né? Porque no dia 2 a gente vai ter o jogo do Brasil e Camarões, ligado a síndicos. Bacana. Ela não sabia nem que esse mercado existia. E era grande. Nessa magnitude. Porque assim, a gente começou a falar do evento, né? Tudo que a gente ia ter no evento. Van, síndico de outros estados, empresas grandes, né? Diversas empresas grandes, como a Vivo, outras empresas gigantes. Ela falou assim, cara, que doideira, eu não imaginava. Então, assim, você que é de outro estado, o Paulo lembrou muito bem, eu já ia esquecendo, cara, você tem que vir. A gente tem uma empresa, inclusive, da área de turismo que está ajudando. Eu vou deixar também um dos e-mails, vai ser do Resenha Síndico. Manda um e-mail para lá. Como é que eu faço para ir para lá? Tem pacotes dessa empresa de turismo que a gente fechou. Então, ela parcela no cartão, você vem, tem o recebidos no dia que você chega no hotel. Bacana. Então, tem toda uma preparação que a gente fez. Então, você que é de outro estado, São Paulo, BH, Maranhão, veio um representante do Maranhão, tá vindo com uma galera. Camboriú, eu estive lá agora no congresso, foi maravilhoso. Fortaleza, tive o mês passado. Nordeste, não gente, deixa de vir. Venham, que é sempre conhecimento. Bacana. Pessoal, muito obrigado por tudo e até o nosso próximo episódio do Resenha Síndico. Valeu! Obrigado, gente. Um abraço.